Sauron é conhecido por muitos títulos: o Senhor dos Anéis, Lorde das Trevas, Senhor dos Lobos e Senhor do Mundo. E ainda assim, ele é considerado inominável. Aquele cujo nome não deve ser pronunciado de maneira leviana. A origem de Sauron remonta aos primórdios da criação, quando o Ser Supremo, chamado de Ilu-Ilúvatar, cria um grupo de criaturas espirituais conhecidas como Ainur. 14 desses Ainur se tornaram os Valar, os líderes divinos do universo. O restante dos Ainur ficou conhecido como Maia, espíritos menores, mas ainda muito poderosos. Sauron, que originalmente recebeu o nome de Mairon, fazia parte dos Maia. Ele era um ser puro e ordeiro no início, que estudou o ofício de forjar. Mas com o passar do tempo, Sauron se tornou egoísta e começou a alimentar um sentimento de insatisfação com a maneira como os outros Maia estavam conduzindo a criação do mundo. Sauron seria seduzido pelas promessas de Morgoth, que um dia já foi o mais poderoso dos Valar, mas tornou-se maligno e passou a guerrear contra seus antigos companheiros. Sauron sempre foi obcecado pela ordem e perfeição em todas as coisas, e acreditava que Morgoth seria capaz de criar um mundo totalmente perfeito, sem saber que a verdadeira intenção de Morgoth era destruir toda a criação. Uma vez convertido para o caminho das trevas, não demorou muito para Sauron subir nas fileiras do exército maligno, servindo como tenente de Morgoth. Sauron ganharia uma reputação temível durante este tempo. Sendo um ser espiritual de grande poder, Sauron pôde mudar de forma inúmeras vezes durante a Primeira Era, assumindo a forma de um lobisomem ou vampiro quando ele estava no auge de seu poder. Por fim, os Valar atacaram Morgoth e o levaram acorrentado de volta a Valinor, mas Sauron escapou e permaneceu na Terra-média. Após a Guerra da Ira e a derrota definitiva de seu mestre Morgoth, Sauron fugiu por um tempo para o leste. Seguiu-se um período de 1000 anos em que Sauron não foi visto no oeste da Terra-média. Quando o primeiro milênio da Segunda Era chegou, Sauron retornou com seus poderes renovados. Ele tomou a terra montanhosa de Mordor e lá começou a construir sua poderosa Torre Negra. Como Morgoth permanecia aprisionado nos confins do mundo, Sauron emergiu como o segundo Lorde das Trevas. Ele levantou exércitos de orcs, trolls e humanos, atraindo-os com promessas de riqueza. Buscando atrair aliados dos poderosos reinos élficos, Sauron assumiu uma nova forma, como Belo Anatar, o Senhor dos Presentes. Sob esse disfarce, ele visita os elfos e se apresenta como um amigo que pode compartilhar seu profundo conhecimento com os elfos. Ele continua com esse disfarce atuando pelos próximos séculos, durante os quais ele se torna amigo de um lorde élfico, chamado Celebrimbor. Celebrimbor era o mais hábil artesão de todos os reinos élficos, e seguindo as instruções de Sauron, ele começa a forjar os Anéis de Poder. Ao todo, 19 anéis foram forjados, e neles havia poderosa magia embutida, que no momento ideal seriam ativadas por Sauron com o intuito de aprisionar as mentes de seus usuários e manipulá-los a seu favor. Uma vez que os anéis foram feitos e distribuídos aos homens, anões e elfos, Sauron secretamente criou outro anel, o Um Anel, que foi forjado na Montanha da Perdição em Mordor, e controlava os outros anéis usando magia negra. No Um Anel, Sauron escreveu a seguinte frase: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer, e na escuridão aprisioná-los. Os elfos receberam 3 anéis, os mais poderosos depois do Um Anel. Aos anões foi dado 7 anéis, e aos homens Sauron deu 9 anéis. Ele acreditava que os homens eram os mais fáceis de corromper, devido à sua natureza gananciosa. Sauron tornou-se então o Senhor dos Anéis. No entanto, seu plano falhou, pois assim que ele colocou um anel em seu dedo, os elfos que estavam usando os anéis recebidos sentiram a presença maligna de Sauron sondando suas mentes e imediatamente retiraram seus anéis. Enfurecido por seu plano ter falhado, Sauron declarou guerra contra todos os reinos, dos elfos, homens e anões,
e exigiu que todos os anéis de poder fossem dados a ele. Os elfos conseguiram esconder os 3 anéis mais poderosos, mas os outros 16 foram capturados por Sauron, foram destruídos ou perdidos. Os 9 reis humanos que receberam os anéis foram todos corrompidos. Eles se tornaram os Nazgûl, criaturas espectrais que seriam os maiores servos de Sauron. Sauron conseguiu derrotar muitos exércitos élficos e dominar grande parte da Terra-média. No entanto, quando parecia que ele estava prestes a destruir completamente seus inimigos, um exército de humanos chega para socorrer os elfos. Esses humanos são conhecidos como os Númenóreanos e viviam em uma ilha a oeste da Terra-média. Os exércitos combinados de homens e elfos interromperam a invasão de Sauron, que por sua vez foi feito prisioneiro e levado para a ilha de Númenor, onde permaneceu cativo. Mesmo aprisionado, Sauron ainda podia contar com sua astúcia e passou a arquitetar um plano para destruir Númenor. Em poucos anos como prisioneiro, Sauron conseguiu conquistar a confiança do rei e de muitos lordes de Númenor, prometendo-lhes a imortalidade se esses montassem uma frota e um grande exército para atacar Valinor, a antiga terra sagrada dos Valar no oeste. Inspirados pelo desejo de atingir a imortalidade, os humanos de Númenor cometeram a blasfêmia de partir para atacar Valinor. Foi quando o deus criador Ilúvatar afundou tanto a frota dos Númenóreanos quanto a ilha de Númenor. Sauron é pego na catástrofe e seu corpo físico é completamente destruído, o que o fez perder permanentemente a capacidade de mudar de forma. Mesmo sem seu corpo físico, o espírito de Sauron consegue retornar para a Terra-média. Enfraquecido por suas atividades e pela criação do Um Anel, Sauron fugiu de volta para Mordor, onde construiu um novo corpo e recuperou suas forças. No entanto, antes mesmo de recobrar grande parte de seu poder, Sauron tomou conhecimento de que alguns sobreviventes dos Númenóreanos vieram para a Terra-média e estabeleceram os reinos de Arnor e Gondor. Temendo que esses novos reinos humanos se fortalecessem, Sauron liderou uma guerra contra eles. Os exilados Númenóreanos responderam formando a última aliança de elfos e homens, unindo-se ao rei élfico Gil-galad. Durante esta guerra, o próprio Sauron lutou e matou sozinho o rei humano Elendil e Gil-galad. Mas o filho de Elendil, que se chamava Isildur, pegou a espada quebrada de seu pai e cortou um anel da mão de Sauron. Como o anel continha grande parte do poder e da própria alma de Sauron, ele perdeu seu corpo assim que ele foi retirado de sua mão. Seus exércitos fugiram e o espírito quebrado de Sauron escapou novamente para Mordor, onde ele se escondeu. Durante grande parte da Terceira Era, Sauron permaneceu escondido, mas sempre agindo como uma força maligna, que instigava os orcs a se reunirem e atacar os reinos humanos. Sauron sabia que se recuperasse um anel, ele poderia voltar a assumir uma forma física. Então ele enviou os Nazgûl na busca do anel. Para a infelicidade de Sauron, um anel acabou chegando até as mãos de um pequeno ser chamado Frodo Bolseiro, um hobbit do condado, que havia herdado o anel de seu tio Bilbo Bolseiro. Após atravessar muitas aventuras e dificuldades, Frodo consegue chegar até a Montanha da Perdição. Um anel então foi jogado na lava incandescente do vulcão, onde finalmente foi destruído. Sentindo sua fonte de poder ser destruída, a sombra de Sauron ergueu-se como uma enorme nuvem escura no céu, com sua mão direita erguida como se quisesse esmagar o mundo em seu último suspiro. No entanto, um grande vento soprou e a nuvem foi dissipada. Assim Sauron foi totalmente derrotado e desapareceu em definitivo da Terra-média.